network, mas são das coisas que eu mais valorizo e carrego na vida. E antes de eu começar, antes de eu trazer qualquer apresentação, eu quero fazer algumas premissas básicas para a gente aqui hoje. A primeira só respondendo ao Alcina, Jus IA não é gratuito, tá? Ele vem junto dentro da assinatura do Jus Brasil. Se eu não me engano, a assinatura deles hoje está R$ 99,00, o pacote completo para pessoas, para escritório já é um pouco mais caro. Eu tenho uma primeira premissa, que isso aqui não é uma palestra motivacional. Eu não quero que vocês entrem tristes e saiam muito felizes, talvez vão rir um pouco durante o caminho, mas a intenção aqui não é apenas motivar. Então, eu quero muito que ao final vocês tenham alguns insights, vocês tenham noções práticas do que vocês vão colocar em jogo, do que vocês vão fazer para melhorar. E, obviamente, a minha intenção é que vocês aprendam. Se ao final não tiver aprendido nada, levanta a mão e pergunta, porque eu falhei como comunicador, eu não me coloco muito como professor, apesar de ser, mas eu falhei como professor de não ter ensinado da maneira que alcançaria vocês. Então, não entendeu? Tem qualquer dúvida? Precisa de qualquer coisa? Levanta a mão. A gente está num trabalho colaborativo, então a aula, a palestra, ou o nome que vocês queiram dar, ela só funciona quando as partes têm essa interação. Então, eu sei que muita gente não gosta de ficar com a câmera aberta, mas quem quiser ligar, eu agradeço muito, porque é bom ver o rosto das pessoas, é bom olhar no olho. Eu sou muito do tempo do meu avô, de que apertar a mão, olhar no olho e falar que tá bom, tá bom. Então, aí, cara, tá vendo como que é muito melhor com a câmera aberta? Poder Ainda ver. mais para falar de network, né? É bom a gente estar olhando para as A pessoas, gente né? tem que estar vendo um ao outro. Então, sem mais delongas, eu vou Pablo, compartilhar só a uma minha coisa tela. rapidinho. Gente, quem tiver dúvida, manda no chat, tá? A gente não vai abrir microfone. Manda no chat. Isso. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver direitinho minha tela? Estamos sim, Pablo. Então, eu vou começar fazendo uma meia-culpa. Eu estou errando na minha própria apresentação. Eu estou fazendo um networking errado na minha apresentação. E eu parei para perceber isso, porque eu não tinha percebido, há umas 2, 3 semanas atrás. Por quê? Aqui não é bem um currículo que a gente coloca, mas são coisas importantes que a gente tem que comunicar para o público que a gente quer atingir, direta ou indiretamente. Então, a primeira lição de networking que eu posso dar para vocês é: sejam assertivos na apresentação quando ela também for por escrito. Não façam como eu, que esqueci de pontos importantes na minha própria apresentação e não coloquei o que eu faço mais a fundo. Eu vou dizer em alguns momentos que a gente não pode aprofundar tanto o que a gente faz, mas os 2 pontos que eu esqueci, eles são extremamente importantes para dizer quem eu sou, ou pelo menos parte do que eu faço. Faltou eu dizer, além de que eu sou advogado, empreendedor, tenho o meu escritório, tenho a minha empresa de consultoria tributária para a área médica, que é a tributação médica, que eu sou apaixonado pelo que eu faço, por empreendedorismo, por essas conexões. A Raquel bem colocou, eu gosto mesmo de ajudar os outros, de estar disponível o máximo que eu posso, mas eu não coloquei que eu dou aula na pós-graduação do Einstein e que eu vou começar a dar aula na USP, que são pontos extremamente importantes para que traga uma autoridade para o que eu faço, para que as pessoas saibam que, além de eu falar sobre isso, eu falo e dou aula de algumas outras coisas. Então, já ficou o meu lembrete, quando eu vi que a minha apresentação estava errada, para eu corrigir assim que a gente terminar. Então, o primeiro grande insight que a gente pode ter é: revise os nossos textos. Se a gente vai se apresentar por alguém de forma escrita, revise, seja direto, mas veja se a gente de fato está colocando tudo que a gente precisa. E entrando já no networking, que é algo que eu faço muito por natureza, mas que eu já estudo há muito tempo, a gente vai entender que o networking, ele, antes de qualquer coisa, ele é algo que precisa ser muito genuíno. Não adianta, por exemplo, eu saber que a Raquel trabalha na OAB, que ela tem uma grande participação dentro da entidade, e eu querer me aproximar da Raquel só por isso. Então, o meu contato com a Raquel ele não vai ser um contato genuíno, ele vai ser um contato completamente interessado no que a Raquel pode me propor. E qual é o problema disso? É que a conexão ela não é real. A conexão ela não vai existir de maneira natural. Porque quando a gente tem um interesse genuíno em conhecer a pessoa, conhecer as histórias, a gente começa a entender que há muito conhecimento por trás. Então, às vezes, eu fui apresentado pela Raquel por um grande amigo nosso,
que é uma das pessoas que eu mais considero e respeito na minha vida. Então, todo mundo que vier dele, essa pessoa já tem uma nota muito alta para mim, porque se é amigo dele, eu considero que isso também é importante de ser meu amigo, porque ele já fez a validação. Mas vamos supor que ele tenha me apresentado a pessoa, mas fala assim, olha, eu não conheço muito, não é meu amigo ainda, mas acho que é uma pessoa boa. Então, a gente vai começar como isso? Já sendo interesseiro ou sendo interessado em conhecer? Porque se eu puxo um assunto e falo assim, pô, Raquel, você está na UAB, né? Ah, vocês dão aula? Pô, você podia me chamar para dar aula um dia. Cara, a Raquel vai falar, não, beleza, eu chamo, pego o seu contato e nunca vai me procurar. E ela não está errada. Porque que conexão que nós tivemos? Que interesse genuíno eu tive em conhecer a Raquel e saber se tem mesmo um fit no que ela faz, no que eu quero fazer, mas principalmente se tem um fit entre a gente para que isso vire algo mais do que apenas uma aula. Porque ela poderia até me chamar, olha, vou dar uma aula, você participa da aula e nunca mais ser chamado. Por quê? Porque para ela cumpriu com o papel que eu tinha teoricamente solicitado. Então, quando a gente se desenvolve no meio de um contexto e a gente precisa conversar, precisa conhecer, a gente precisa ser genuíno. Existe uma frase que hoje ela está até mais pulverizada, que é: temos que ser interessados, não interesseiros. O networking ele começa disso. Então, quando a gente se propõe a entregar antes de receber, e quando a gente entende algo muito básico, a vida ela não é feita de um jogo individual. A vida ela é um coletivo, independente de onde a gente esteja. A UAB vai ser um coletivo, no seu trabalho vai ser outro coletivo, no meio da sociedade em que você está convivendo vai ser um outro coletivo. E se você não souber jogar coletivamente, se você souber que isso é o que vai te levar a muitos outros lugares e ficar com aquela coisa do ego, dizendo, eu sei, eu não preciso aprender isso aqui, eu sei, eu não preciso dessa ajuda aqui, a gente não sai do lugar, porque a gente vai ficar num caminho meio que sem volta. A gente vai até um ponto e bate de volta. A gente vai até outro ponto e bate de volta. Porque a gente não construiu uma base sólida. Eu sempre entendi de que o conhecimento ele precisa muito ser compartilhado, que a gente precisa desenvolver conhecimento e a gente só aprende quando a gente interage com o outro. A gente só aprende quando a gente tem um real interesse em aprender sobre alguma coisa ou sobre o outro. Não adianta eu querer aprender história se eu não for para o lugar em que a história aconteceu ou se eu não conversar com alguém que realmente sabe sobre aquela história. Então, se eu tentar sozinho aprender, eu vou até um ponto. Com o outro, eu vou muito mais. Então, servir é uma das principais bases para que o networking aconteça de maneira completamente eficaz e, mais ainda, completamente natural. O que a Raquel citou, eu faço questão de ajudar. Por quê? Porque naquele momento, se eu sei alguma coisa, eu tenho que espalhar o meu conhecimento ou espalhar a minha ajuda. Porque hoje sou eu podendo ajudar, mas amanhã sou eu precisando de ajuda. E eu espero que o mundo me retribua da mesma maneira que eu estou entregando, que eu possa receber essa ajuda no futuro. Então não faz sentido eu querer receber muitas coisas, eu pedir para Deus que mande muitas coisas para mim, sendo que eu não estou servindo antes. Então, vocês vão perceber que eu vou mesclar muito. Às vezes eu vou xingar, às vezes eu vou falar de Deus, às vezes eu vou falar de coisa mais séria, às vezes eu vou fazer completa piada, mas essa é a cabeça de uma pessoa que tem TDAH. Eu consigo juntar tudo e na minha mente isso faz muito sentido. Eu espero que na de vocês também. Então, não se espantem. Inclusive, pode xingar aqui, né, Raquel? Não tem problema não, né? Então, show. Eu gosto muito dessa frase, porque assim, o networking, por muito tempo, as pessoas achavam que fazer networking era mostrar quem você é. Ah, olha, eu sou Pablo, eu sou advogado, eu faço isso, eu faço aquilo. E, teoricamente, na cabeça das pessoas, essa junção seria suficiente para alguém me apresentar para outro alguém. Só que o network, na verdade, não é só sobre quem eu sou ou sobre quem eu conheço. Ele é muito mais sobre quem conhece você e o que você pode oferecer. Agora eu pergunto, se as pessoas não me conhecem profundamente, não sabem o que eu posso oferecer de verdade, em que momento elas vão me conectar com outras pessoas? Em que momento elas vão me indicar como parceiro de trabalho? Ou como vão me indicar para um colega que está precisando muito de uma ajuda? Então, aqui a gente precisa tirar aquela capa de que cheguem até a mim e muito mais, eu vou até vocês e vou me mostrar quem eu sou.
Eu vou falar, olha, o networking, ele precisa ser feito, precisa. Eu preciso conhecer mais gente, preciso. Mas antes disso, eu preciso me abrir para que as pessoas me conheçam. O mínimo suficiente para que a gente tenha a conexão, vão dar inúmeros nomes para isso, a psicologia chama também de rapport, para que é quando você tem aquela conexão íntima com a pessoa, mesmo que tenha acabado de conhecê-la, mas a gente precisa ser realmente alguém que se entrega e que se faz presente. E aí a gente tem um começo da parte mais prática de que a gente precisa fazer um network, isso a gente já entendeu. A parte teórica já ficou para trás. Só que o network ele precisa acontecer naturalmente de duas maneiras, da forma assertiva e da forma intencional. E para que a gente faça isso, a gente precisa, como eu comentei no começo, se apresentar de uma forma eficaz e criar o interesse. Não adianta apenas eu querer ser assertivo, eu me apresentar, mas eu também não criar interesse nenhum. Então, quando a gente está numa conversa, ou quando a gente quer iniciar uma conversa, a gente precisa entender alguns pontos básicos. E esses pontos são: se eu estou conversando com a Raquel, mas eu não a conheço, só que eu quero conhecer a Raquel, eu não estou mais interesseiro, eu estou interessado em conhecê-la de verdade. Eu preciso criar conexões entre a gente que façam com que ela também tenha o mesmo interesse em mim. Não profissionalmente ainda, mas o interesse pessoal de me conhecer. E como é que a gente faz isso no network? Existem algumas maneiras, eu gosto muito dessas duas aqui principais. Então, a gente vai encontrar rapidamente algo em comum com a pessoa que a gente está acabando de conhecer. E, gente, isso vai servir para trabalho, vai servir para a sociedade, vai servir para a faculdade, vai servir para namoro, para tudo. Toda vez que a gente for se relacionar com alguém, a gente precisa partir desses pontos. A gente precisa entender que essas premissas, elas têm que ser respeitadas. Porque se a gente encontra rapidamente algo em comum, pode ser alguém que apresentou o evento que está, a área que trabalha, isso faz com que a primeira conexão seja criada. Então, vamos supor que eu conheci a Raquel num evento do OAB. Eu vou chegar perto da Raquel para conversar, obviamente eu vou citar alguma coisa do evento. Se está muito quente, se está muito frio, da última aula que aconteceu, da próxima aula que vai ter, para que traga um pouco de similaridade entre nós dois naquele momento. E eu não seja um estranho que está chegando e jogando qualquer informação. Então, a partir desse primeiro encontro rápido de algo em comum, a gente vai conseguir aprofundar a conversa. Nós, advogados, temos a capacidade brilhante de inventar muita coisa quando a gente quer. Só que parece que quando é para a gente mesmo, a gente fica meio perdido. É mais fácil a gente inventar uma história para poder encobrir uma mentira de um cliente, ou apenas trazer a verdade do nosso cliente, do que para nos beneficiar quando a gente precisa. Então, a partir do momento que a gente encontrou algo rápido em comum, o próximo passo é a gente criar um vínculo um pouco maior. E como é que a gente faz isso? Compartilhando uma história nossa. Só que essa história ela precisa ter uma pequena conexão com o que a gente estava conversando. Não adianta eu trazer um assunto de um evento e falar de futebol. Tudo bem que a Raquel também gosta do Flamengo, ela, graças a Deus, é sadia neste ponto. Então seria algo em comum muito fácil. Mas se eu não sei nada da Raquel ainda, eu não sei se eu posso citar qualquer coisa sobre o Flamengo, sobre futebol. Então, a minha história ela tem que vir vinculada ao que a gente estava falando. Se eu estou falando de um evento do AB ou de um evento de uma mentoria, eu vou citar uma história que aconteceu comigo em alguns eventos. Para quê? Para que eu abra a possibilidade para que a Raquel, no momento em que eu termine, ou complemente a minha história dizendo alguma coisa, ou traga uma história dela. Se a Raquel fizer o mesmo que eu fiz, significa que a gente teve essa conexão, que ela genuinamente também quis compartilhar algo comigo. E aí o networking está sendo criado. Neste momento em que a conexão começou de forma genuína, eu compartilhando uma história e ela compartilhando outra, a gente entendeu que as nossas histórias querem continuar conversando. Então, dessa história em diante, a gente pode partir para inúmeros pontos, para inúmeras outras histórias, porque a conexão já foi criada. E uma coisa que eu gosto de fazer muito, e isso me traz não um alívio, porque fazer conexão, networking, de fato, não é algo pesado para mim. Desde criança sempre fui extrovertido, sempre fui mais fácil de conversar. Só que eu sei que isso é uma trava para muita gente,
Eu já pude conversar e ajudar vários amigos meus, parentes meus, então eu sei que timidez é algo que mata a gente por dentro. Que às vezes o pontapé de iniciar uma conversa é algo que vai fazer suar a mão, vai fazer a pessoa ficar nervosa, às vezes com o rosto todo vermelho. Então, esse ponto é algo que precisa ser resolvido. E como que a gente resolve isso? Fazendo networking quando a gente não precisa fazer. E como é que a gente vai fazer um networking quando a gente não precisa fazer? Quando a gente estiver em qualquer lugar que não seja do trabalho. Quando a gente estiver em qualquer lugar que não seja algo que nos incomode estar ali conversando. Um exemplo muito comum, que eu gosto de usar muito, é o elevador. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, como a Raquel falou. Aqui no Espírito Santo, pelo menos nas regiões em que eu já convivi, as pessoas têm o péssimo hábito de não dar bom dia, boa tarde, boa noite no elevador. E isso me mata por dentro. Isso me corrói de uma forma que eu faço a pessoa olhar para mim e dar bom dia para ela. E eu fico olhando até ela me retornar. Porque eu acho que isso, antes de tudo, é questão de educação. Não é nem questão de boa vontade. A gente tem que ser educado com os outros. E bom dia, boa tarde, boa noite são premissas básicas para que a pessoa entre em qualquer ambiente onde outra já está. Então, se eu entro no elevador e a pessoa já está lá, eu sorrio e dou bom dia. Se eu estou entrando, não tem ninguém, e alguém entra depois, eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque isso já é algo natural. Mas para quem tem timidez, isso é um grande pontapé, porque um bom dia não mata. Um boa tarde não vai te deixar com mais ou menos fome. A não ser que você não tenha almoçado, já está muito tarde. Aí talvez algumas pessoas ficam raivosas mesmo. E um boa noite já é preparação para você ir para casa bem, ou para você chegar em casa bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É premissa para todo mundo. Chegou no elevador, encontrou, e eu cumprimento todo mundo. É todo mundo mesmo. Eu cumprimento gente que está na rua e eu não conheço. Se olhou para mim, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cumprimento todos os garis, agradeço pelo serviço deles. Eu cumprimento Deus e o mundo. Eu saio falando sozinho na rua, inclusive. E eu ensino isso para o meu filho Bernardo, que tem 1 ano e 7 meses, está até chorando aqui porque está chegando com fome. Ele com fome, ele é raivoso. Então, se a gente não faz isso, a gente não tem essa quebra de gelo, a gente não consegue tirar a timidez que existe dentro de nós. Então, começou com bom dia, boa tarde, boa noite, vai expandindo. Ei, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Ponto. Vai expandindo um pouco mais, até que isso vai virar algo mais natural. Ficou natural? Começa a agir assim em ambientes de trabalho. Pois é, Alberto, a educação abre portas e a falta de educação fecha portas, o que é pior ainda. Então, eu nunca quis ter portas fechadas na minha vida e, para isso, a gente continua sendo educado. Então, para a gente ter esse networking, a gente precisa estar aberto, ou seja, a gente nunca sabe o que vai acontecer se a gente não for nos lugares, se a gente não agir de uma maneira educada, se a gente não tentar falar com as pessoas. Toda vez que eu estou numa mentoria que eu não conheço ninguém, e graças a Deus isso é raro, porque sempre tem um ou outro que eu conheço, mas se eu não conheço ninguém, o meu primeiro dia é cumprimentando todo mundo. Se a mentoria tem um dia só, a minha manhã é cumprimentando todo mundo. Por quê? Porque na hora que eu voltar para o almoço, ou na hora que eu chegar para o outro dia, todo mundo já me conheceu. Vai achar até que eu sou íntimo em alguns momentos, porque para algumas pessoas eu vou parar e conversar mais. Mas isso é uma forma de se mostrar nos ambientes, de estar aberto. Porque se eu cumprimento, se eu falo, se eu pergunto como as pessoas estão, naquele lugar elas me conhecem. A gente já está num lugar em comum, já estamos fazendo o mesmo propósito. E eu me fazer presente faz com que a pessoa lembre de mim no outro horário, lembre de mim no outro dia, e isso vai criando uma diminuição da distância que eu poderia ter com aquela pessoa se eu nunca tivesse falado nada. Então, eu até coloco, se você não for, você nunca vai saber. Eu não quero morrer pelo desconhecido. Então, se eu posso e eu devo fazer alguma coisa, eu vou fazer. Por quê? Porque isso não vai limitar o nosso contexto. Se a gente está indo para lugares que teoricamente a gente não iria, se a gente está falando com pessoas que teoricamente a gente não falaria, o nosso contexto social ele vai ampliando. Ele vai chegando a níveis que a gente não imagina. E aí você vai começar a ser conhecido, vai começar a ser reconhecido. E isso vai melhorar em muito a sua vida pessoal e o seu lado profissional. Como eu já falei, a gente tem que ser útil. A frase é do José da Trina, eu sempre gosto de usar ela: gentileza gera gentileza, não custa nada a gente ser gentil, mesmo que a pessoa naquele momento ela não seja com a gente, mas alguém durante o dia vai ser. E a gente precisa perder o hábito de não querer indicar os outros. Eu
por muito tempo, eu indicava muita gente. Por um outro tempo, eu comecei a filtrar um pouco as minhas indicações, mas depois eu desencanei de novo e indico todo mundo para todo mundo. Se a pessoa for ruim depois da minha indicação, isso é um problema mais dela do que meu. A minha parte de juntar quem precisava com quem podia ajudar foi feita, e aí eu já tenho minha consciência tranquila. Então eu sempre faço indicações. Se alguém pergunta se eu conheço alguém, eu falo que eu conheço, eu mando o contato. Inclusive, se vocês precisarem, eu tenho contato desde agiota crente até gente com muito dinheiro. O meu agiota, ele só bate, ele não mata, ele não faz nada. Então, ele tem uma cobrança mais educada, ele manda primeiro um bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês, e aí ele faz a cobrança. E eu juro para vocês que eu não estou mentindo nisso, gente. É de fato assim. Eu conheço um agiota crente, e na hora de cobrar, ele manda que a paz esteja com você. Então, se precisar, tem o contato. Mas essas indicações servem para quê, Pablo? É só para eu ajudar os outros? Em tese, sim. Mas toda vez que você ajuda alguém, você ganha um ponto a mais com a pessoa que você ajudou. Se você fornece a indicação de um colega seu para outra pessoa, esse colega seu ele vai se sentir também no direito, no dever de te indicar para outra pessoa quando for a hora. Ele não vai ter aquele medo, ele não vai ter aquele receio de, será que eu indico? Não, indica, indica. É como eu falei, passa a bola adiante, se não for bom, a culpa é de quem você indicou, não é sua. Porque o trabalho que você tinha que fazer, você fez. O resto é com a pessoa. Como eu não fiz exatamente no começo, eu trago aqui, se apresente de forma correta. Corretamente apresentado é meio caminho andado. Então, quando a gente vai se apresentar de maneira verbal, eu costumo ampliar muito o que eu faço, mas isso é muito de propósito. Por quê? Se eu falo que eu sou advogado, mas que eu atuo na área tributária médica, eu perco 95% dos meus contatos. Porque não tenho contato só com médicos, ou com dentistas, ou com fisioterapeutas. Então, normalmente, quando eu me apresento e alguém pergunta o que eu faço, eu falo, cara, eu sou advogado. Ponto. Se ele precisar de direito de família, eu resolvo. Se ele precisar de criminal, eu resolvo. Diretamente? Não. Eu vou sempre trazer algum parceiro que vai resolver ou alguém do meu escritório que vai resolver. Mas o funil, ele não pode estar afunilado demais na minha parte. Eu tenho que ser, como diz no marketing, o topo do funil. Eu tenho que aceitar que as pessoas joguem qualquer demanda para cima de mim. E aí eu vou entender se faço diretamente ou se eu indico para alguém fazer. Porque a gente não pode perder oportunidades de negócio. Quem perde, desculpa o termo, é burro. Porque o mundo está cada vez mais agressivo nos negócios. Se a gente perde oportunidade gratuita, se a gente não teve que investir em Meta Ads, não teve que investir em Google Ads, se o contato está ali na sua frente, você não precisa calcular CAC, não precisa calcular nada, não seja burro de afunilar o que você faz ou de rejeitar uma oferta. Então, se você está conversando com uma pessoa num evento, você não conhece essa pessoa começa a te falar um problema de direito de família, mas você faz criminal, você vai ouvir, vai falar assim, olha, eu diretamente não posso ajudar, mas eu sei quem vai te ajudar. Vou pegar o seu contato e vamos entrar em contato com você. Eu canso de fazer isso. Eu canso de fazer isso. Alguém chega para mim na academia, pô, você mexe com criminal? Depende. Ele depende do quê? Se algum parceiro meu vai conseguir te ajudar ou não. O que você está precisando? Cara, estou precisando disso, disso e disso. Eu sei a pessoa exata que vai resolver o seu problema. Vou pedir para ela te ligar hoje. Pode ser? Pode ser. Ponto. Não precisei saber nada de criminal. Não precisei saber nada de qualquer outra área. Eu apenas absorvi o que a pessoa queria falar. E, gente, nesse momento, ouvir é mais importante do que falar. Às vezes a pessoa que chega com um problema para você, ela só quer, às vezes, desabafar aquele problema também. E no final você faz o seu jabá ali, você vende seu peixe. Mas deixa ela falar primeiro. Porque no meio do caminho você já entendeu metade do problema dela, você já sabe para quem que você vai direcionar, você já vai ligar para mim e falar assim, essa pessoa é meio problemática, cobra mais caro. Ou você vai, cara, essa pessoa é muito gente boa, atende a ela, está precisando mesmo, vamos resolver o problema dela. Eu tive no fórum da Serra, graças a Deus eu vou pouco a fórum hoje em dia, mas eu tive no fórum da Serra há uns 2 anos. E na fila lá, uma senhora me abordou, senhora não, coitada, ela tem 30 anos, me abordou falando que ela tinha um problema com a filha dela, e ela não estava conseguindo resolver o problema. Ela tinha um problema de violência doméstica, uma dessas ações da violência doméstica causou uma má formação ainda
na gravidez e a neném dela nasceu com problema. Eu poderia resolver? De forma alguma. Mas eu ouvi, eu entendi que ela tinha um problema real que precisava ser resolvido. Naquele mesmo instante, eu liguei para dois grandes amigos meus. Um para resolver o problema dela na justiça. E o outro, que era um cirurgião bucomaxilo, porque a filhinha dela precisava fazer um tratamento, e o tratamento em tese era muito caro no particular. E aí eu contei a história para ele, pedi ajuda e ele pôde ajudar. Parte no particular, parte no hospital público, para que a filha dela tivesse o tratamento. Me custou alguma coisa? Nada. Eu ganhei alguma coisa com isso? Gratidão e oração dela, que para mim vale muito. Mas financeiramente, nada. Só que eu pude ajudar alguém, simplesmente ouvindo e entendendo o que ela fazia. Sem que eu falasse, quando ela me perguntou se eu era advogado, sou, mas sou da área tributária. Pronto, eu tinha morrido a mulher ali, porque da área tributária não ia adiantar nada para ela. Então, quando a gente for se apresentar, a gente tem que entender muito o local que a gente está se apresentando. Verbalmente, como eu falei, eu deixo muito amplo. Quando é algo escrito, depende muito da parte onde eu estou indo, da onde eu estou indo falar. E aí eu vou colocar mais alguma coisa do meu currículo, ou menos alguma coisa do meu currículo. Então, quando eu vou falar, às vezes, com algum cliente e tem apresentação, eu coloco o meu currículo, que minha mãe gosta de ver ele de vez em quando, sabe que meu dinheiro está sendo bem investido em muitos cursos, então eu deixo ali para a alegria até dela também. Mas o currículo ele é bom quando você quer ter uma autoridade com o seu cliente. Mas às vezes em outras apresentações como essa não faz muito sentido eu dizer o tanto de pós que eu fiz, o tanto de coisa que eu faço. Vai parecer mais ego do que uma apresentação genuína. Então a gente tem que entender onde e como se apresentar. Como eu falei das indicações, a gente precisa fazer essas apresentações entre os nossos contatos. A gente, teoricamente, vai ser indicado para 3 a 5 pessoas. Se você faz o seu círculo cada vez aumentar, esse número de indicações também vão aumentar. Então, isso é importante para que a sua rede de contatos sempre seja cada vez maior. A gente não pode deixar de ser comunicativo. A gente tem que falar o tempo inteiro. A gente tem que se comunicar corretamente. A gente tem que agradecer quando algo bom é feito. A gente tem que perguntar. Então, normalmente, se eu indiquei alguém para Raquel, depois eu falo assim, Raquel, deu certo? Como é que foi a reunião? A pessoa te atendeu? Foi isso? Eu fazia muitos com o Bruno. Indicava alguém para Bruno, deu certo? Não é preocupado se o Bruno atendeu bem. Se a pessoa entrou em contato, se a pessoa não foi grosseira. Porque se alguém sai da linha do que eu entendo como princípio básico para algumas coisas, eu não indico mais. Eu não faço nenhuma outra indicação para essa pessoa. Então a gente precisa entender como as coisas aconteceram. E, gente, o WhatsApp é muito bom. Internet é maravilhosa. Instagram, você vê a vida de todo mundo. Apesar de 90% das pessoas que você vê ali, não tem aquela vida cor-de-rosa que posta, mas é muito bom também. Só que um contato, para ser verdadeiro, ele precisa ser um contato real. Se você pode, mande perguntas verdadeiras para a pessoa. Separa um dia, pega seu WhatsApp, as pessoas que você deveria estar tendo contato e não tem mais, manda uma pergunta. Pergunta como é que está, pergunta como que as coisas estão. Eu fiz isso tem pouco tempo, eu estou fazendo o rosário do Frei Gilson. Coitado do Frei, houve minhas lamentações durante o rosário. Mas uma dos propósitos que ele colocou é que a gente lembrasse da nossa infância e mandasse mensagem para os nossos amigos de infância agradecendo. Eu não fazia isso há anos. Eu mandei mensagem para 6 amigos meus. E as respostas que eu tive me surpreenderam enormemente. Por quê? Porque passa o tempo, a gente esquece, a gente não manda mensagem, a gente não se comunica direito, e as coisas vão ficando para trás. Então, muitas vezes, aquele amigo de infância, que é alguém que continua tendo o mesmo carinho por você, você não está conversando com ele. Aquela pessoa que formou com você, passou 5 anos com você dentro da faculdade, e você parou de ter contato por qualquer motivo que seja, às vezes continua torcendo pelo seu sucesso. Então, não é algo muito difícil, é parar parte do seu dia, mandar mensagem perguntando como que as pessoas estão. Vocês vão se surpreender com a resposta, vocês vão se surpreender com o desenrolar da conversa. E, já dentro desse próprio contexto, é a gente fazer essa lista aí de pessoas ou mensagens que a gente precisa enviar. Eu tinha, por muito tempo, um caderninho. Eu anotava ali no caderno as pessoas que eu conhecia. Dentro desse caderno, eu deixava ali quando eu falei e quando eu tinha que mandar uma mensagem de novo. Se fosse contato de cliente, então, eu fazia o CRM no papel. Né? Então, eu botava uma semana depois mandar uma mensagem. Hoje, com muita tecnologia, a gente consegue ter isso mais fácil. Só que fazer essa lista
muitas vezes ela se faz necessária para a gente entender quem a gente quer colocar na nossa lista, quem eu quero realmente mandar mensagem, quem que a minha conversa vai ser verdadeira e genuína ao conversar com essa pessoa. E agora, tirando da parte de networking que a gente tem para conhecer pessoas, para se fazer conhecido nos ambientes, a gente tem que entender que para a gente ter um networking assertivo e intencional para trabalho, para que eu leve o meu trabalho adiante, para que pessoas conheçam o que eu faço e como eu faço, eu preciso primeiro me conhecer e conhecer o meu próprio serviço. Então, a primeira premissa que a gente tem que seguir é qual que é o meu serviço, e às vezes eu vou falar serviço ou produto, mas vai dar no mesmo, qual é o meu serviço que é o carro-chefe? Qual é aquele que me dá uma maior lucratividade em menor tempo? Eu sei que a gente, do direito, a gente vai ter sempre uma ação que a gente prefere mais. A gente vai ter o gosto por fazer uma ou duas coisas muito mais do que as outras. Só que às vezes essas coisas que a gente gosta de fazer não são o nosso carro-chefe. Às vezes essas coisas que a gente tem interesse de praticar no dia a dia não é o que, num curto espaço de tempo, vai me trazer mais dinheiro. Então a gente precisa ser muito honesto nesse momento e entender qual verdadeiramente é o meu carro-chefe. O que, que eu de fato faço que vai me trazer mais dinheiro em menos tempo? Eu não sou agiota, eu sou advogado. O que, que eu trabalho que vai me trazer essa grana toda? Se eu sou do previdenciário, é o meu planejamento previdenciário, é o meu BPC, é a minha aposentadoria. Se eu sou bancário, é entrar com ações que já têm possibilidade de acordo, são entrar com ações contra as pessoas que estão tendo busca e apreensão. O que, que eu faço que realmente me traz isso? Porque quando eu entendo o meu carro-chefe, eu vou entender algo que é muito mais importante do que o carro-chefe, que é entender o público-alvo que é atendido por esse serviço. Porque se eu não sei o público que eu quero atingir, qualquer caminho que eu tomar vai me servir. Então eu preciso ter a consciência de que, vamos supor que eu atenda, como eu atendo, a área médica, então eu trabalho com a parte tributária médica. Faz sentido eu estar em locais que os meus clientes não estão? Faz sentido eu profissionalmente buscar meios em que só vão ter, por exemplo, aposentados? Ou que vai ter gente endividada, mas que não é médico, porque médico também é endividado pra cacete. Então, faz sentido isso? Não faz. Então, se eu entendo o meu carro-chefe e eu entendo o público-alvo que ele precisa atender, eu começo a entender para onde eu tenho que ir. E mais ainda, não adianta eu apenas ter um produto. Eu preciso ter o meu carro-chefe. Mas esse produto, ele precisa desenhar uma prateleira de serviços a mais. Por quê? Para que esse cliente nunca mais te abandone. Eu acho inadmissível, e isso é uma das regras do escritório, regras da empresa de consultoria, cliente nosso que entra na nossa base e vai embora porque ele foi ser atendido em outra área por outro advogado. Eu tenho pavor disso. Por quê? Porque eu não quero dar dinheiro para os outros? Também. Mas porque eu não entendo como razoável que um cliente meu, que já tem a confiança no meu trabalho, que já sabe que a gente atende bem, que já está ali de graça, eu não preciso investir de novo em marketing para ter ele ali, procure qualquer outra área do direito sem me perguntar se eu faço. Algo de muito errado aconteceu na minha relação com o meu cliente. Algo de muito errado foi dentro do meu escritório para que o meu cliente não chegasse, apesar dele fazer, por exemplo, previdenciário, igual o meu escritório em Minas faz, ou tributário, igual eu faço aqui, ele tivesse problema com o consumidor, problema de família, e não me mandasse uma mensagem, ou uma mensagem para o meu escritório falando assim, vocês também atendem tal área? Se isso não aconteceu, a minha conexão com o meu cliente falhou. E isso é um erro nosso. A gente errou como advogado. Por quê? Porque a gente ainda tem a mentalidade atrasada de que o cliente veio até mim, eu atendi, eu vou prestar informação quando tiver informação a ser passada, eu vou falar alguma coisa quando eu tiver que falar e pronto, acabou. Só que hoje o mundo ele está cada vez mais dinâmico e ele precisa que a gente também esteja dinâmico na nossa profissão. Não custa nada a gente ter um mínimo CRM e saber quando a pessoa faz aniversário, se a pessoa for casada, quando é a data de aniversário de casamento. Eu atendo muitos homens. Eu passei a anotar a data de casamento dos meus clientes médicos, porque um dia antes eu mando a mensagem mais ou menos assim, doutor, não vá precisar de mim depois para o divórcio.
Amanhã é a data do seu casamento. Compra presente. Cara, 5 minutos, eu mando essa mensagem para 15. Pronto. Resolvido o problema. Se for um no dia, é mais rápido ainda. Mandei a mensagem, falei, ó, aniversário de casamento. Ele vai lá, vai lembrar, vai comprar um presente e vai ser tudo resolvido. Conversando com um desses clientes, ele falou assim, Pablo, eu queria muito ter isso para mim, alguém que me lembrasse. Eu falei, cara, eu vou criar uma empresa disso. E eu, por acaso, estou desenvolvendo um aplicativo que vai resolver esse problema. Ele ainda está lá sendo desenvolvido, mas a ideia é basicamente essa. Você vai entrar, vai cadastrar todas as suas datas importantes. Se for homem, é mais importante ainda, porque a gente esquece muita coisa. Então, vai colocar a data de casamento, a data de namoro, a data da mulher, a data de não sei quem, a data do marido, de quem for. Ele vai te avisar com uma semana antes. Vai mandar uma lista de presentes dentro do gosto que a pessoa já colocou no aplicativo. Problema resolvido. O dia que eu lançar, eu mando para a Raquel espalha para todo mundo a mentoria, acesso gratuito para todo mundo que estiver aqui. Pode me cobrar depois, Raquel. Então, a gente vai ter a prateleira de serviço. E isso eu vou botar dentro da minha própria prateleira. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que quero atender ao máximo o meu cliente. Então, se o meu cliente vem pela parte tributária, ele é médico, dentista, o que quer que seja, ele não pode ir embora dali sem resolver qualquer outro problema. Se ele tem um problema de família, ele vai resolver comigo. Se ele tem um problema criminal, ele vai resolver comigo. Se ele tem um problema para resolver fora dali e eu puder ajudar, ele vai resolver comigo. Por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha um problema muito sério no cartório. O cartório não estava andando com as certidões dele. E eu, por acaso, conhecia o pessoal do cartório. Foi com ele e falei assim, doutor, olha, eu preciso de 2 dias, mas eu acho que eu consigo resolver. Fui lá e resolvi. Quando chegou para ele a certidão prontinha, tudo bonito, ele me mandou um vinho de R$ 350. Eu falei, mas doutor, eu gastei 1 minuto. Ele me mandou um vinho muito caro. Ele não foi nada perto do trabalho que eu estava tendo. Ou seja, numa ação muito rápida, eu resolvi o problema do meu cliente. O vinho faz grande diferença nisso? Não, só demonstra que ele teve a capacidade de parar, comprar e mandar, mesmo que tenha sido a secretária. Mas o que mais está por trás disso? Esse cliente não vai me esquecer, porque na hora que ele precisou de algo que não era jurídico, eu estava lá para resolver. Eu apontei e falei, eu consigo fazer e vou resolver isso para você. Então, a gente precisa entender que o direito ele é parte do que a gente é e parte do que a gente faz. Mas a gente está envolvido em muito mais coisa. A gente tem uma relação muito maior com muitas outras áreas. Por exemplo, quem mexe com imobiliário, não conhecer e não ter parcerias com corretores, com donos de cartório de registro de imóvel, é burrice. Porque ali está rodando direto o seu cliente. Então, se você é um cara bacana, uma pessoa bacana, uma mulher que chega e conversa bem com o dono do cartório de registro de imóveis, se você tem contato com vários corretores, o corretor vai precisar fazer um contrato de compra e venda, gente. O corretor vai precisar resolver um problema que está impedindo ali a transferência do imóvel. Então, a gente precisa entender que as parcerias, elas funcionam muito bem entre advogados, mas não só entre advogados. Por exemplo, quem mais me traz clientes hoje na área tributária são contadores, que teoricamente são profissionais que não gostam de advogados. Mas eu entendi que eu precisava deles, tanto para o meu trabalho, quanto para me indicar clientes. Então, o que eu fiz? Passei a ser uma pessoa boa com todos os contadores. Passei a perguntar como estão, passei a resolver problemas que eles não sabiam que tinham que ser resolvidos. Passei a dar dicas de graça para vários contadores. Ah, Pablo, tem como você olhar isso aqui? Tem. Eu olho. Cobra quanto? Nada. Rapidinho eu olho isso aqui. Por quê? Gratidão. Ele vai ser eternamente grato a mim. E qual é uma forma deles retribuir essa gratidão ao mínimo? Me indicando o cliente. E aí fica ele feliz, fico eu feliz, fica todo mundo feliz. Então, a gente tem que entender que essa prateleira de serviços, ela vai muito além do que a gente faz só no direito. E essa aqui é outra frase que eu acho muito boa. O network ele tem muito mais a ver com plantar do que com caçar. É a gente plantar no dia a dia o que a gente é, o que a gente faz, como a gente é e como a gente faz. Então, o networking, como vocês estão vendo, ele é para ser assertivo e intencional. Só que existe maneira da gente fazer isso. E uma das maneiras é a gente muito mais plantando do que caçando, do que colhendo propriamente. Então, para a gente ser assertivo, a gente tem que entender a nossa prateleira. Então, todo mundo que está na sua área vai ter o seu carro-chefe e abaixo dele vai ter a nossa prateleira de serviço. Você vai começar a indicar ali naquela lista que você está fazendo, quem são os parceiros que você pode se conectar,
Quem são outros advogados que podem se conectar? Por exemplo, quem está no imobiliário se conectar com o bancário, quem está no bancário se conectar com o previdenciário, quem está com o previdenciário já se conectar com sucessões, porque a pessoa já está ali aposentada, já está partindo para outro estágio da vida. Então, é se conectar, é entender qual vai ser aquele parceiro que vai te trazer algo. E fora da advocacia, quem é esse parceiro que pode te ajudar nessa relação com o cliente? Quem é esse parceiro que pode aumentar a sua base de dados sem que você tenha que pagar nada por isso? A cada ano, o Eds fica mais caro. A cada ano, entra mais advogados, mais pessoas dentro do mercado, injetando mais dinheiro no Eds. Se a gente tem condições de buscar clientes fora dessa bolha da internet, por que não fazer? Por que não investir tempo ao invés de dinheiro? Isso é ser assertivo. É a gente utilizar o menor tempo, o menor dinheiro para ter o maior resultado. É isso que a gente quer com as nossas ações. É isso que a gente busca no nosso trabalho. Por que não buscar isso para a gente? Então, isso é extremamente importante. E, óbvio, eu vou ser assertivo, mas eu tenho que ser intencional para equilibrar a minha balança. E como é que eu vou ser intencional? Eu vou compreender o meu público. Eu vou estabelecer conexões significativas com aquelas pessoas que eu quero buscar, mas com aquelas pessoas que eu quero ajuda, que eu preciso conectar em algum momento. Eu costumo brincar que eu vou para inúmeros eventos que muitas vezes não fazem sentido. E no primeiro momento talvez não faça mesmo. Eu sempre conto essa história porque ela me rendeu bons frutos. A BMW, quando ela lançou o novo modelo da X1 e da X2, ela fez um evento fechado em Vitória. E eu fiquei sabendo que esse evento fechado teriam muitos médicos. E eu precisava estar nesse evento. Então, entrei em contato com quem estava fazendo o evento, que um dos gerentes é amigo meu, falei assim, cara, eu preciso muito estar no evento. Eu vou assim, Pablo, mas só está no evento quem reservou o carro. Eu falei, é burrice reservar um carro sem ver. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ver o carro. Então, me libera que eu vejo o carro. Se eu gostar do carro, eu faço a reserva. Pode ser? Ele, bicho, é você, eu vou liberar. Então, me liberou. Fui para o evento. 3 clientes meus estavam presentes. Os 3 olharam para mim com aquela cara, tipo assim, uau, você também veio pegar uma BMW? Eu falei, já reservei a minha. Estou só esperando eles liberarem para eu poder pegar. Ele, nossa, que bom. E aí começou um médico conversando, outro médico conversando. E eu saí dali com inúmeros contatos. Inúmeros. Fechei a BMW? Não, não fechei. Achei o carro horrível. Não fiz a reserva, não levei o carro. Mas eu fechei clientes, que para mim era muito melhor do que levar um carro. Porque eu sou da época de assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Então, o Júlio, pai do Chris, ele fala, se a gente não gasta, a gente economiza muito mais. Então, eu não gastei no carro e ainda ganhei dinheiro. Deixaria o Júlio completamente orgulhoso do meu papel naquele dia. Por que isso? Porque eu estava no mesmo ambiente que aquelas pessoas. Se só estava ali quem reservou o carro, teoricamente eles entenderam que eu reservei. E a reserva era de 15 mil, tá, gente? Então, quem estava ali já tinha dado um Pix de 15 mil reais para o veículo. Então, naquele momento, os médicos entenderam: eu tenho capacidade de dar 15 mil num carro sem ter visto o carro. 2, eu tenho um gosto parecido com um deles. 3, eu sou uma pessoa exclusiva, assim como eles, porque o evento era extremamente fechado. Então, isso faz com que, sem eu precisar, eu já suba a minha régua do network. Eu já faço aquelas pessoas entenderem que só por estar ali, eu sou igual a eles. E isso já traz o meu funil bem para a beiradinha, bem para o final dele. Então, eu não preciso chegar no topo do funil escalando com aquela conexão. Minha conexão já foi feita mais profundamente, porque a gente já tinha muitas coisas em comum. Assim como eu malho numa academia onde tem pessoas do mesmo nível que eu quero atingir, assim como eu fiz, e glória a Deus fui liberto, beach tênis por algum tempo para poder atingir os meus clientes. Então, eu faço muita coisa de forma intencional. Agora, o intencional é estar nos ambientes. Quando eu estou lá, eu sigo toda a regra que eu falei para vocês. Eu sigo todo o propósito que eu passei para vocês. Eu não vou ser interesseiro em momento nenhum. Eu não vou decidir, por exemplo, jogar com uma pessoa só porque ela é daquela área. Mas eu vou me mostrar todos os dias ali. Eu vou me fazer presente. Eu vou cumprimentar. Eu vou demonstrar. Então, hoje na academia, eu gasto 5 minutos na minha academia cumprimentando todo mundo. Todo mundo, de personal a cliente a não cliente. Por quê? Porque eu preciso ser visto. Quem é visto é lembrado. E quem me vê com uma pessoa que eles têm similaridade, eu já facilito a minha aproximação. Eu já diminuo aquela restrição que eu poderia ter.
Então, a intencionalidade, ela vai estar em entender meu público-alvo e entender onde eu vou alcançar esse público e fazer o máximo possível para estar lá. Até velório eu já fui, gente. Não me envergonho, continuaria indo se fosse preciso, porque tem hora que a gente tem que estar presente em vários locais e isso faz a nossa roda girar, o nosso dinheiro entrar, até porque só conexão também não traz dinheiro. Só conexão não bota a comida na mesa. O que bota é a nossa proatividade em entender o que precisa ser feito, fazer as conexões e agir em cima disso. Mas o networking, para mim, ele é muito mais do que isso. Ele me leva para locais completamente desconhecidos. Ele me faz chegar em locais e conhecer pessoas que eu não imaginaria conhecer. Como vocês estão vendo aí, eu estou num grupo em que existe a única empresa que fabrica diamante na América Latina. E esse cara, ele virou o meu contato direto no WhatsApp. Eu converso com ele sobre inúmeros assuntos frequentemente. Quando eu poderia, uma pessoa que veio até do interior do Espírito Santo, que foi morar em Vitória já com 13 anos, poderia imaginar que um dia eu conversaria com uma pessoa que fabrica diamante e com as conexões que ele pode me fazer, porque, por coincidência da vida, além dele fabricar diamante, ele vende isso para empresas da área da saúde. Olha que coisa bacana. E quem advoga para a área da saúde? Por acaso eu. Então, vocês conseguem entender como o networking ele tem um poder absurdo de fazer as coisas acontecerem? Mais ainda, quando. E aí você pode falar que é o livro segredo, você pode falar que é Deus, você pode falar que é o vento, você pode usar qualquer nome, destino, qualquer coisa. Mas como as coisas conspiram ao favor de quem está sempre buscando. Eu estou sempre buscando fazer boas conexões, verdadeiras conexões. E elas me retribuem de maneira ainda melhor, que eu nem esperava. Por exemplo, eu tenho contatos hoje e ajudo a fazer negócios que movimentam 1 bilhão, que eu não poderia imaginar. Ontem, eu recebi a oferta de um crédito de 40 bilhões. Eu não sei nem colocar isso em zero. Eu não sei quantos zeros são bilhão. Eu não faço ideia. Mas faz diferença para mim? Faz. Por quê? Porque eu aprendi que conectar pessoas que precisam era um dos pontos chaves para que eu tivesse mais conhecimento dessas pessoas. Então, eu aprendi que juntar a parte A com a parte B dentro de algo que eu sabia que eu podia conectar me ajudaria muito. Ontem eu recebi uma mensagem, eu até falei com a Raquel, falei, Raquel, engraçado que aconteceu algo que eu preciso até contar. Bom, trabalho com médicos. E eu preciso estar onde os médicos estão. Só que cada vez mais, eles têm sido cada vez mais sacanas, têm feito mentoria só para médico. E não é só para médico, você tem que comprovar a porcaria do CRM para poder entrar. Como eu ainda não quero atuar na área criminal, não vou falsificar um CRM para entrar, eu acabo não conseguindo entrar como membro dessas mentorias. Ou eu entro dando aula, ou simplesmente não entro. E aí, uma dessas mentorias que eu queria muito entrar, e ela acabou de ser adquirida pelo Joel J, então ela está ganhando uma proporção ainda maior. Eu falei, putz, agora eu não consigo entrar mesmo. Não como um ouvinte. Um amigo meu me liga e fala assim, olha, eu preciso que você esteja em São Paulo dia 20 a 21. Eu falei, cara, já abriu, não consigo, é feriado, eu já programei que eu não posso viajar, minha sócia vai para outra mentoria, eu não vou ficar aqui. Ele, mas você vai ter que ir, porque é algo muito importante. Lembra da mentoria tal que você queria participar? Eu consegui para você. A minha prima é uma das mentoras, ela não estava liberando, mas ela liberou para você. Eu falei, mas eu nem tinha pedido, cara. Ele, eu sei, você não tinha pedido, mas eu pedi porque eu acho que você merece. E aí, ele fez essa ponte com a prima dele. Por Deus me ajudar tanto, não vai ser em abril, vai ser em maio, e eu vou participar da mentoria aqui. O único não médico presente seria eu. Então, cabe a mim, naquele momento, não estragar a oportunidade. Fazer um networking, uma conexão eficiente com muitas pessoas, para que eu seja o contato não médico deles. Então, as coisas vão acontecendo de uma maneira em que a gente vai direcionando. Muitas vezes ela acontece muito melhor do que a gente imagina, mas elas vão acontecendo. Eu falei no começo que eu dou aula hoje no Einstein e vou passar da aula na USP. Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado. E eu não falo isso feliz ou triste. São coisas da vida que aconteceram e eu não trabalho com si. Se eu tivesse feito, se não existe. Eu tenho a realidade eu tenho mais pós do que eu acho que eu deveria, mas nenhum mestrado, nenhum doutorado. Só que quando eu comecei a dar aula, principalmente de direito tributário para a área da saúde, por algum motivo as pessoas gostaram muito.
E por gostarem muito, elas foram espalhando a palavra da minha aula, até que chegou na coordenação do Einstein. E eu fui convidado para dar aula na pós do Einstein, mesmo não tendo mestrado ou doutorado. Então, talvez eu seja um dos poucos lá que eu não tenha essa graduação elevada, mas, de alguma maneira, meu conteúdo agrada e eu continuo por lá já há quase 3 anos. Igualmente está acontecendo com a USP. A USP está lançando um curso de gestão para a área da saúde. E sabe Deus como. Fui convidado também para dar aula lá. Então, os poderes do networking, a forma em que o networking é feita, ele pode trazer muito mais coisa que a gente imagina. E aí, a gente tem um ponto de que a gente precisa diferenciar a conexão em ambiente físico da conexão no ambiente virtual. Ela é completamente diferente e precisa ser entendido que ela é diferente. No ambiente físico, a gente tem que ser um pouco mais rápido, porque ele tem um espaço de tempo, né, já cronometrado. Ou ele vai durar um dia, ou vai durar 2, ou vai durar 3. Se durar mais de 3, já virou retiro, não vá. Não vá, porque aí vai ter muita coisa motivacional, vai ter muito pula-pula, vocês saem fora desse negócio. Mas se for até 3 dias, você tem ali 3 dias para fazer. Nesses 3 dias, você obrigatoriamente precisa seguir esses passos que estão aqui. O primeiro, você vai mapear todo mundo que está lá. Ah, Pablo, como que eu vou fazer isso? Todo evento presencial tem grupo no WhatsApp. Todo. Entra no WhatsApp e vê o grupo que está lá. Vê as pessoas se apresentando. Vê o que as pessoas falam. Anota. Anota bastante. Fala, Raquel, área da saúde. William, não sei se é essa área, mas William bancário. Daniel, previdenciário. Anota todo mundo. Mapeia as pessoas. Você não pode estar vendo o rosto, mas você começa a entender quem faz o quê. Mapeou, vá ao evento, aberto a fazer conexões antes de qualquer coisa. Como eu falei, cumprimente todo mundo. Das pessoas que estão na mesa de som, que estão lá fazendo o trabalho delas, das pessoas que estão participando, das pessoas que estão ajudando lá atrás, todo mundo que você puder cumprimentar, cumprimente. Se é um evento de um dia, na parte da tarde é o momento de ser mais estratégico. É ver quais são os serviços complementares que vocês têm em comum, que podem agregar, e você partir para o ataque mesmo para conversar com essa pessoa. Se o evento é maior, eu costumo fazer isso na parte da tarde do segundo dia para o terceiro dia. Então, você vai começar a entender. Você conversou um dia, conversou outro. Por que isso? Porque no primeiro momento você vai estar mais genuíno, você vai estar mais despojado, você vai estar com uma alma mais leve para conversar. Então, você começou a direcionar as pessoas que você quer, você vai puxando mais assunto com elas ao longo do dia. E aí você vai conseguindo ter uma conexão maior. Fez essa conexão? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Vou falar a última vez. Forma totalmente obrigatória. Pegue contato e marque reunião. Pode ser café, pode ser videoconferência, pode ser o que você quiser, pode ser um encontro na praia, se for a vibe de vocês, mas marca alguma coisa. Não saia dos eventos sem marcar nada. Não saia dos eventos sem ter a mínima chance de conversar com aquela pessoa de novo. Isso é perda de tempo e de dinheiro que vocês estão investindo no evento e em vocês. Então, conhecer uma pessoa, ouvir o cara, bateu demais a ideia. Pô, Raquel, o que você faz casa muito com o que eu faço. Vamos marcar uma reunião para a gente conversar? Vamos. Mas não é vamos e morreu o assunto. Vamos. Como é que está a sua agenda semana que vem? Você pode? Você pode tal dia e tal hora? Não. E esse dia e tal hora? Pode. Agenda do Google. Já manda logo o link da videoconferência se for vídeo. Já deixa tudo agendado. Porque a chance dessa pessoa querer desmarcar com você é muito menor. Se vocês não marcam nada no dia, cai a emoção do evento, a pessoa começa a entender se talvez faz ou não faz muito sentido, ela não vai marcar logo essa reunião com vocês. Então, agendou a reunião ali, botou na agenda, a pessoa vai ficar com vergonha de desmarcar. E por que eu tenho certeza disso? Porque eu sou assim. Se eu marco alguma coisa com alguém na emoção do evento, e depois eu falo, puta que pariu, eu não podia ter marcado essa hora ainda, então eu fico com vergonha de desmarcar e não desmarco. Aí eu compareço na reunião. Se eu compareço na reunião, aí eu vou ouvir o que a pessoa tem para falar, vou falar o que eu tenho que falar, e às vezes sai negócio. Então, não deixe de fazer isso. É o maior erro que a gente pode cometer. Agora, se a gente está num evento de, de conexão online, em que esse evento vai ser como esse daqui da mentoria. Se tiver grupo, as pessoas vão entrar no grupo e normalmente elas vão se apresentar, mesmo que básico, falar o nome, falar o que faz. É nessa hora que você vai receber. É nessa hora que você vai falar,
bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vinda. Oi, tudo bem? Pô, que bom que você está aqui. Você conhece a pessoa? Não. Mas receba a pessoa. E aí ela vai falar um pouco mais dela. Ou, se ela não falar mais dela, eu chamo no privado. Fala, ei, fulano, eu vi que você se apresentou no grupo, você é de qual área? Pronto. Já quebrei o gelo, já iniciei a conexão. Se ela já diz no texto de apresentação que ela faz, eu já chamo logo a pessoa, cara, que bacana que você faz isso, me explica um pouco mais. E ela vai explicar um pouco mais. Só depois de entender o que ela faz, dela falar o que ela faz, que eu entro falando o que eu faço. Primeiro interessado, depois interesseiro. Isso funcionou e vai continuar funcionando por toda a minha vida. Mas isso deu muito certo com o Bruno, que é quem me apresentou para a Raquel. O Bruno entrou num grupo de uma mentoria miserável que a gente estava, falou lá que era da área da saúde, puxei no privado, falei assim, cara, que bacana, o que você faz exatamente na área da saúde? O Bruno foi me explicando, eu fiz umas 50 perguntas para ele. Aí depois eu falei assim, cara, que legal, olha só, eu também trabalho com a área da saúde, mas é uma área complementar da sua, a gente não é concorrente. Já falei o que eu faço, basicamente, já disse que tem uma conexão, e principalmente já disse que eu nem sou concorrente dele, ou seja, não quero te roubar cliente, eu quero ser seu amigo, quero ser seu parceiro. E dali a gente foi desenvolvendo a conversa. Saiu uma parceria enorme, a gente sempre indica cliente um para o outro, a gente tem uma amizade incrível. O Bruno é um irmão que eu não tive, não, quer dizer, tenho, porque meu pai tem mais irmão, mas mesmo assim, vocês entenderam isso aí. Da mesma mãe, pai, pronto. E que às vezes, coitado, eu esqueço do meu irmão, pai de pai. E aí a gente tem essa coisa toda. Por quê? Porque em algum momento eu chamei ele no privado do WhatsApp para poder fazer ali um entendimento do que ele fazia. E quando a gente entende que isso tem uma troca boa, que o que eu faço, o que a Raquel faz, tem uma conexão, a gente pode ajudar os nossos clientes, ou a gente pode indicar cliente um para o outro, a gente vai entrar numa relação muito boa. Por quê? Se eu sei qual é o serviço que meu parceiro presta, se eu entendo que o meu tem essa energia com o dele, eu já tenho na minha cabeça uma lista de serviços que eu posso falar, Raquel, dá para a gente casar isso, isso e isso. Ou então, Raquel, essa área que você faz assim, assim, eu acho que eu tenho clientes desse jeito aqui para te indicar. Então, eu começo a fomentar a parceria. E aí, uma parceria que é bem estruturada, ela tem como dar errado. Porque vai ganhar o cliente, que vai ter uma atuação que às vezes eu não poderia ter. Vai ganhar o meu escritório, que vai ter um honorário que não viria, porque eu não ia atender aquele cliente, teoricamente, e vai ganhar meu parceiro, que ele não tinha como captar aquele cliente no momento, e o cliente chegou de graça para ele. Então, se numa parceria a gente tem um ganha-ganha-ganha em 3 frentes, é impossível que essa parceria vai dar errado, a não ser que o cliente seja chato e a gente tenha que demitir o cliente. Mas se isso não acontecer, todo mundo sai ganhando. E aí, a gente, para entender como que a gente pode ser um bom parceiro, como que a gente pode fazer um bom network intencional para o nosso trabalho, a gente precisa seguir esses pontos. O primeiro, você já sabe a sua esteira de serviços, de produtos? Você já sabe quem são seus potenciais parceiros? Qual as áreas do direito que você pode conectar e como conectar? Se for preciso, você já tem uma apresentação, mesmo que verbal, montada? Você já escreveu alguma coisa sobre os serviços que você presta? Para se alguém falar assim, pô, cara, você tem um portfólio, você tem alguma coisa aí disso que você faz? Se não tiver, entra no Cloud. Cita toda a lista do que você faz, como você faz. No final, você vai colocar o prompt para ele. Preciso criar uma apresentação eficaz para ser enviada para os meus parceiros de negócio, para que eles entendam o que eu faço de maneira simples e rápida. Ele vai te dar um PDF de 2 páginas. Se você quiser mandar a logo, ele vai botar já na sua logo. Você vai deixar ali salvo. Toda vez que alguém pedir, você manda para eles. Acabou. Não tem nem desculpa, não sei Canva, nem eu. Não sei, nem eu. Inteligência artificial está aí para isso, gente. Para fazer o que a gente poderia fazer em até 1 hora. Daqui a pouco esse tempo vai aumentar, mas tudo que a gente consegue fazer em até 1 hora na frente do computador, a inteligência artificial faz isso para a gente. Então, como a Raquel vinha falando de inteligência artificial, acho que esse é um bom ponto para a gente colocar ela em prática. Começa aí fazendo suas apresentações. Faça o seguinte, as reuniões, não deixe de agendar, não deixe mesmo de marcar reunião, de marcar uma conversa, de marcar um café. Eu tenho família, a família da minha esposa é a família mineira, então eles gostam de café demais e eu aprendi a gostar mais ainda de café. Então, todo mundo quer me chamar para um café já me ganha um pouco. A pessoa fala, vamos tomar um café? Eu falo, vamos. Cara, mas é um negócio ruim que eu vou te contar, então não só tomar o café, não vão comer, porque aí dá indigestão. Mas tomar café não tem problema. A gente vai, toma um café, ouve, porque café é bom, ele traz aquela coisa de casa.
Sabe, aquela coisa assim, nossa senhora, isso aqui me lembra minha avó, me lembra não sei quem, me lembra não sei quem. Você começava a falar com um jeitinho meio mineiro, aí pronto, aí que a conexão é mais forte ainda. Então, não deixe de agendar. Se for presencialmente, tiver chance de ser presencial, faça presencial. No seu escritório, no escritório da pessoa, num café na rua, mas não perca essa possibilidade. Não dá para ser presencial, tem que ser online, agenda e já manda o link. Tal dia, tal hora, o link está aqui. E mais do que isso, aqui a gente está num grupo de 80, 90 pessoas. Vocês conhecem todo mundo daqui? Sabe o que todo mundo faz? Qual a área de atuação de todo mundo aqui dentro? Ah, num grupo de 90 pessoas, eu dou o dedo mindinho do Bruno se não sai negócio daqui. Acho completamente impossível não sair negócio daqui de dentro se vocês tiverem a mínima vontade de fazer uma lista de serviços e falar, gente, eu presto esses serviços aqui. Essas áreas são complementares. Tem possibilidade da gente fazer negócio? Alguém está nessas áreas aqui? Eu juro para vocês, vai ser impossível alguém falar, não, todo mundo aqui é de outra área, faz outra coisa e não quer nem parceria, não quer nem negócio. Eu gosto de trabalhar sozinho, pronto, e acabou. 90 pessoas, de graça, para fazer conexão com vocês. Não desperdicem isso. Não desperdicem os grupos que vocês estão. Não desperdicem a possibilidade de negócio que vocês têm na mão de graça. A gente paga muito caro na vida. E eu que sou advogado tributário, sei o quanto a gente vai pagar na reforma tributária. Não vamos gastar dinheiro à toa, gente. Não vamos. Pelo amor de Deus. Façam o favor de utilizar tudo que vocês têm ao alcance de vocês. Se tem um grupo, eu vi que alguém aqui, desculpa, não consegui ver o nome, mas falou, vamos criar a lista. Cria a lista no grupo. Coisa simples. Nome, área de atuação, carro-chefe e áreas similares. Só, mais nada. Vai dar 4 linhas. Faz as 4 linhas e manda. Faz e manda, faz e manda. Todo mundo mandou? Sobe lendo. E, caraca, ó, o William combina com o que eu estou precisando, a Miriam combina, o Daniel combina, a Raquel combina. Pronto, você já tem 4 contatos para fazer, 4 reuniões para marcar. Acabou. Está ali, está resolvido. Não tem conversa. Então, eu gosto muito dessa frase, mas eu vou até pular ela, porque ela traz uma... Deixa eu ver se tem a outra. Tem. Que a outra eu acho melhor. Mas essa aqui fala que quando a gente tem medo desconhecido, a gente se fecha e não faz contato com outras pessoas e a gente vai perder como indivíduo, empresa e instituição. Quando a gente se abre, tudo acontece. Mas, mais do que isso, eu gosto demais dessa frase, por isso que eu sempre fecho com ela, e muitas vezes que eu leio, eu já ouço até com a voz do Cortella, de tanto que eu ouço ela. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o que vocês podem fazer com o que vocês têm hoje de instrumento de trabalho. Se vocês têm um grupo, faça o grupo. Se vocês têm outros grupos, participe de outros grupos. Se vocês podem conversar com as pessoas em outros eventos, converse. Faça o melhor de vocês nas condições que vocês têm, até que vocês consigam criar mais conexões, consigam criar mais espaço, consigam criar ainda mais contatos. Eu espero muito que durante essa, acho que 1 hora que a gente conversou aqui, vocês tenham entrado com uma condição, eu tenha cumprido minimamente o meu papel e tenha feito vocês saírem daqui com condições melhores ainda, para que vocês consigam não só conhecer pessoas de maneira mais genuína, mas que vocês consigam fazer excelentes negócios, trazer dinheiro para a mesa, porque eu não acho errado, não acho pecado a gente ser ambicioso, não acho pecado a gente querer ganhar dinheiro. Eu acho pecado a gente desperdiçar oportunidades, desperdiçar talentos e ficar se escondendo dentro de um mundo que, infelizmente, o meio jurídico nos propiciou a ser assim. A gente não é sozinho, a gente não é uma pessoa que tem que crescer individualmente. Nós somos um coletivo e temos que parar de achar que a advocacia é concorrência. A advocacia é parceria acima de tudo. Então, se unam, se precisarem, me procurem a todo momento. Raquel tem meu contato, fiquem à vontade. Como ela mesmo falou, eu sou disponível, eu falo até de madrugada. Se meu filho estiver acordado, estiver com o telefone, eu vou responder, não importa a hora. Mas sejam pessoas que tenham condições de melhorar ainda mais as condições de vocês. Muito obrigado. Pablo, a gente que agradece. Maravilhosa. A palestra do Pablo é boa, né, gente? Sai da lá com cabecinhas explodindo. Sabe aquele meme, cabecinhas explodindo?
Ele sempre traz alguma coisa que você diz assim, putz, não tinha pensado nisso. Isso eu não estou fazendo. Muito maravilhoso, como sempre, Pablo. E olha, eu vou te ouvir sempre. Sempre que você quiser fazer palestra aqui Obrigado, para Maria. gente, eu vou querer que você venha, porque, ó, o pessoal elogiando muito aqui, palestra realmente maravilhosa, né, gente? Muito bom. Não adianta levantar a Assim, mão que eu não vou abrir áudio, tá, galera? É tudo no chat. Seu Insta, o pessoal tá pedindo. então, Peguei no pulo. é, é, olha que loucura, olha que loucura. Eu tenho meu Instagram e vou passar, não tem problema nenhum, mas eu até criei agora um profissional, que eu tomei vergonha na cara. Porque não adianta nada a gente falar de networking e meu Instagram ser fechado. Não fazia muito sentido. Só que o meu Instagram, ele virou mais um espaço de compartilhar as coisas que eu sinto, e principalmente depois da paternidade, que eu sinto para as pessoas que eu amo. Então, eu criei um profissional, ainda não tem conteúdo próprio lá, só tem repostagem das coisas que eu faço na empresa médica. Mas sintam-se à vontade para entrar, para ficar. Tudo que for boa energia a gente aceita, então pessoas boas a gente continua aceitando no Instagram, mas lá não é um Instagram 100% profissional, o meu profissional são esses aqui, mas eu vou deixar todos os meus Instagrams aqui no chat para vocês poderem acompanhar, porque agora por enquanto eu tenho 3, talvez eu tenha mais para poder cuidar, mas primeiro agradecer todos os elogios aqui, de todo mundo que mandou, fico muito feliz, vejo a galera querendo criar as coisas no grupo, no WhatsApp, então fico muito feliz e ver que isso já movimentou o pessoal, porque eu estou aqui para isso. Como eu falei, não era uma palestra motivacional, apesar de motivar, né? Motivação é o motivo da ação, então, apesar de motivar vocês para tomarem essa ação, eu queria realmente que vocês tivessem algo prático para poder fazer. Maravilha, Pablo. Muitíssimo obrigada, tá? E espero você aqui Nada, vou nas mandar meu. próximas edições. Manda aí no grupo e Vou sem mandar aqui agora. maiores delongas, porque a gente já passou um pouquinho.